Carta de Tiago, servo do Senhor, apóstolo, irmão de Jesus. Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, verso 1. Aleluia. Sábado passado nós estudamos o terceiro capítulo, hoje vamos estar estudando o quarto capítulo. E também é o penúltimo, né? Depois tem mais um, só que é o capítulo 5. Tiago capítulo 4, verso 1 diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém? Amém. Então nós vamos estar estudando o capítulo 4 hoje, que vai falar de diversos assuntos, de diversos temas deste capítulo, e já começa falando sobre oração, sobre como orar, como que devemos pedir as coisas para Deus, as bênçãos. Como que devemos pedir? Devemos pedir o que o nosso coração quer, o que a nossa carne quer, o que a nossa esposa quer, o que nós queremos, ou o que o vizinho quer, ou o que o pastor quer. O que devemos pedir nas nossas orações? Como nós devemos pedir? Então é disso que está o começo desse capítulo. Tiago, primeiramente, antes de entrar no assunto, ele vai dizer: de onde vem, de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós? De onde vêm as guerras, as brigas, as contendas entre os povos, entre as nações, entre os vizinhos, entre os familiares, entre os irmãos da igreja? De onde vêm todas essas contendas, essas brigas, guerras, disputas? Da onde que ela vem? Muita gente vai dizer que vem do diabo, né? Muita gente vai dizer que vem do diabo. Muita gente vai dizer que a culpa é do outro, né? A culpa é do pastor, a culpa é do meu vizinho, a culpa é da minha esposa, que eu tenho contenda na casa, tem briga, a culpa de eu estar em guerra, eu sou o presidente do Brasil, de estar em guerra com a Argentina, a culpa deles. Então sempre nós vamos ou jogar a culpa no outro, ou vamos jogar a culpa no diabo. É isso que acontece. De onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas que há entre vós? Esses dias eu vi, esses dias não, no ano passado ou retrasado, já até falei aqui diversas vezes, né? Um dos pregadores mais famosos da televisão, ele disse que quando a pessoa faz algum mal, não é ela que faz, é o diabo que faz. Ela fazer, tipo, tirando a responsabilidade da pessoa e colocando totalmente o fardo da culpa no diabo. Só que, biblicamente falando, isso é incorreto, é errado e é equivocado. Por quê? Porque, vamos pensar, se fosse assim, ninguém iria para o inferno. Porque nós pecamos porque o diabo nos obriga a pecar. O porquê ele nos influencia é por culpa dele que nós pecamos, que nós matamos, adulteramos, roubamos, brigamos. É por culpa totalmente dele. Então nós não temos culpa, não temos pecado. Só que esse pensamento é errado, porque a Bíblia ensina que quem peca, além do diabo pecar e pecar desde o princípio, como ensinou Jesus, ele foi homicida desde o princípio, é o pai da mentira. O homem também é pecador. Todos os pecados estão escritos na Bíblia. Ou seja, Deus não tira a responsabilidade do homem. A responsabilidade é nossa, dos nossos pecados. De onde procedem as guerras? De onde procedem as contendas que há entre nós? Elas vêm do nosso pecado, elas vêm da nossa falha. De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então o pecado vem dos prazeres que militam na nossa carne. Ou seja, nós pecamos porque nós queremos, nós desejamos, porque nós damos vazão ao pecado, que sai de dentro de nós, de dentro da nossa carne,
Foi isso que Jesus ensinou. Quando foi comer junto com os fariseus, os discípulos não lavaram as mãos ali conforme era o costume, a tradição deles. Então eles ficaram bravos com Jesus e com os apóstolos, né? Por que seus discípulos não lavam as mãos? Não seguem o costume, né? A nossa tradição, a nossa lei, né? O nosso costume. Então Jesus vai dizer, olha, o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai dele. É o que sai do coração dele, porque é do coração do homem que saem os homicídios, adultérios, os roubos e todo tipo de maldade. É do coração do homem que sai. Então, aprendendo com Jesus, aprendendo com a Bíblia, com Tiago, com Paulo e com todo o que está ensinado na Escritura, o pecado não procede somente do diabo, procede de nós também, procede do nosso interior. Então, da onde vem as guerras e contendas que há entre nós? O diabo não, vem do próprio ser humano. Embora ele possa influenciar, ele possa lançar dardos, ele possa agir para levar o homem contra Deus, pois a Bíblia também ensina isso. Mas não adianta nós jogarmos toda a culpa do pecado do homem ou do nosso pecado no diabo ou no ser humano, do nosso vizinho, do nosso semelhante, porque vem de nós, vem dos prazeres que militam na vossa carne. O que é militar? A palavra militar vem de luta, vem da palavra militar. Milita, então, significa prazeres que estão lutando na vossa carne, ou seja, uma luta interna que há dentro do ser humano para levá-lo ao pecado. Uma luta, por isso que a Bíblia diz, crucificai a vossa carne, mortificai a vossa carne, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam, renuncie a si mesmo, despojai-vos do velho homem, revesti-vos do novo homem. Então são todas palavras que diz para nós e nos ensinam o nosso dever de mortificar, crucificar, negar nossa carne, porque ela é inimiga de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Na carne que eu falo não está aqui eu estou na carne, pastor. Está na carne. Na carne está no sentido do pecado, né? Então as pessoas pegam isso e também interpretam, né? Que tem que pregar no espírito, não pode pregar na carne, tem que trabalhar no espírito, não pode trabalhar na carne. Na carne, fisicamente, todo ser humano está. Quando a palavra que se refere à carne, está falando no sentido da natureza pecaminosa, não do ser humano em si. Então, a carne representa a natureza pecaminosa. O espírito representa a natureza espiritual. Então, esses prazeres que estão na nossa carne, eles lutam contra a natureza do espírito. A natureza da carne luta contra a natureza do espírito. Verso 2: cobiçais, nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então, Tiago está dizendo, vocês cobiçam, desejam, né? Desejam as coisas, desejam aquela casa bonita, aquele carro bonito, desejam várias coisas. Vocês cobiçam, mas vocês não têm nada. Vocês matam, vocês têm inveja, vocês fazem todo esse tipo de calamidade, de maldade, e nada podeis obter. Vocês vivem lutando e fazendo guerras, mas nunca tem nada, porque vocês não fazem corretamente, não pedem corretamente. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, por que muita gente desanima de orar? Desanima de pedir as bênçãos para Deus, desanima de orar, porque oram a vida inteira e não recebem nada. Não é que a oração é falha, ou o nome de Jesus não há poder, ou a oração na verdade é uma mentira, porque não é uma oração verdadeira, é uma oração falsa. Então conhecemos gente que está a vida inteira orando, mas não está recebendo nada, conforme diz a Bíblia. Por quê? Porque a sua oração não é para a glória de Deus, não é para a vontade de Deus ser feita. A sua oração é simplesmente
para o seu ego, para o seu orgulho, para as suas vaidades, para as suas cobiças, para os seus interesses pessoais, para esbanjar em vossos prazeres, ou seja, querem coisas de Deus, prosperidade, bênçãos de Deus, somente para esbanjar-se no pecado, esbaldar-se no pecado, viver no prazer do mundo, da carne, do pecado. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Então, muita gente desanima de orar por causa disso, porque ora errado, não recebe e ainda acha que a culpa é de Deus. Pede coisas que não é para ser pedido e depois acha que Deus é o culpado, né? Tem pessoas que acham que Deus é como se fosse um banco, né? É só dobrar o joelho, começar a pedir dinheiro para Deus, começar a pedir isso, pedir aquilo, prosperidade, cura, maravilhas, mas tudo isso para quê? Para mostrar para o vizinho que é bom, para mostrar para a igreja que é o mais santo, ou que é o que tem mais fé, para mostrar para as pessoas do trabalho que tem o melhor carro, a melhor casa. Então vão ficar pedindo a vida inteira. Deus não vai dar, porque Deus enxerga o coração do homem. Deus sabe que aquelas coisas que eles estão pedindo não é para a glória de Deus, não é para o benefício espiritual da alma deles, não é para o reino de Deus e a sua justiça, é somente para eles se esbanjarem na terra, na cidade, na vizinhança, na igreja, em qualquer lugar aonde eles forem. Senhor, me dá um carro, porque eu quero fazer a sua obra, porque eu quero te servir. É diferente, não é? Senhor, eu quero um carro. Aí Deus sabe o coração da pessoa. Mas esse aí quer carro para se mostrar. Esse aí quer carrão para se mostrar para as mulheres. Esse aí quer carrão para ir para as baladas. Deus não vai dar. E se tiver dano nas igrejas por aí, para a pessoa fazer esse tipo de coisa, é o diabo que está dando, não é Deus. Deus não faz isso. Deus não vai dar, como diz o ditado, Deus não vai dar asas à cobra. Imagina se as cobras voassem, seria triste, né? Elas voando assim, picando as pessoas. Ia ser muito pior ainda lidar com elas, né? Então Deus não dá asa à cobra. Então tem muita gente que pede coisas para Deus e não vão receber. Vão esperar a vida inteira, vão pedir a vida inteira e não vão receber. Por quê? Porque a oração é falha, porque o nome de Jesus não tem poder, porque é uma mentira o cristianismo, não. Porque eles pedem para esbanjar os seus prazeres. Então, não receberão nada do alto. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Talvez esse seja um dos versículos mais fortes desta carta de Tiago. Ele vai chamar a igreja, os irmãos, de adúlteros, né? Na minha tradução aqui está infiéis, mas na maioria está adúlteros, né? Adúlteros e adúlteras. Vocês não compreendem, não têm entendimento que quem é amigo do mundo, quem tem amizade com o mundo, é inimigo de Deus. Mas o que é ser amigo do mundo? O que é ser amigo do mundo? Ser amigo do mundo é estar no mundo? Eu estou no mundo, então eu sou amigo do mundo? Não, o que é ser amigo do mundo? É você gostar da natureza, gostar, talvez, aleluia, de estar no meio do mato, talvez você é um fazendeiro, você gosta de cuidar dos cavalos, dos animais, dos cachorros, você gosta das cachoeiras, gosta das praias, gosta de ver o sol. Isso é amar o mundo? Não é nesse sentido que a Bíblia fala. O mundo a qual o Tiago está falando aqui não é um mundo criado, né? Não é as florestas, os animais, as paisagens, né? O mundo que Tiago está se referindo aqui é o sistema que é dominado por Satanás. O que é então o mundo? Que Tiago está dizendo aqui, que aqueles que são amigos, né, têm amizade desse mundo, são inimigos de Deus. O que então é este mundo, né, que a Bíblia diz lá em 1 João que jaz no maligno, né? O mundo jaz no maligno. O que é esse mundo? É esse mundo que tem filosofias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Ser amigo do mundo, então, é você andar em aliança com o mundo, né? Você ser amigo, por exemplo, de
Por exemplo, você é um político. Você vai ser amigo daqueles políticos que defendem o casamento homossexual. Você está sendo amigo do mundo. Você é amigo ou vai estar em festas, em lugares onde é propagada a promiscuidade, a prostituição, a imoralidade. Você está sendo amigo do mundo. Você está se misturando, se sujando suas vestes espirituais. É igual aquela novela da Globo, Babilônia. Né? O que a Bíblia diz sobre Babilônia? Sai do meio dela, né? Povo meu. Então é mais ou menos isso. Ser amigo do mundo é você amar a Babilônia, amar esse sistema que é contrário a Deus, que é contrário ao casamento, que é contrário às Escrituras, que zomba da Bíblia, que zomba de Jesus, que propaga o casamento homossexual, que busca somente riquezas terrenas, prazeres terrenos. Isso é ser amigo do mundo. E tem lugares que para a gente ser amigo do mundo, talvez nem precisa ir num bar ou numa balada. Mas tem igrejas que, se a gente frequentar elas e ser membro delas, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Inimigos de Deus por quê? Porque aquelas igrejas são realmente amigas, fiéis do mundo. Tem baladas, tem teologia da prosperidade, só tem coisas que são desse mundo, que são amantes fiéis desse mundo. Por isso que Tiago diz, e não diz para as pessoas do mundo, ele diz para os crentes infiéis, adúlteros e adúlteras. Não compreendeis que a amizade de Deus, que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, aqueles que querem ser amigos do mundo, amigos dos prazeres e deleites, querem agradar todo mundo, menos a Deus. Esses estão sendo inimigos de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então essa palavra é muito forte, né? Inimigo de Deus. A consequência inevitável da amizade com o mundo. A dura verdade de que os incrédulos são inimigos de Deus é ensinada ao longo de toda a Escritura. Ou seja, não é só Tiago que ensina essa verdade. Toda a Escritura, de ponta a ponta, vai ensinar essa verdade. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Babel, Deus destruiu. Quando eles construíram aquela torre, no intuito de se rebelar contra Deus, Deus destruiu aquela torre e separou eles, se tornou inimigo daquele povo. Separou, cada um falando uma língua, eles ficaram ali sem se compreender, foi cada um para um canto. A geração de Noé, Deus foi amigo dela ou inimigo? Inimigo, por quê? Porque a geração de Noé teve sua oportunidade, Deus deu a oportunidade para eles, mas eles não aceitaram, eles amaram o mundo, se tornaram inimigos de Deus. E nós sabemos que a chuva veio e todos eles morreram afogados, né? Morreram destruídos pela fúria, pela ira de Deus. Então isso é algo que muita gente não gosta de ouvir, né? A ira de Deus, o juízo, o julgamento de Deus. Todo mundo ensina, todo mundo prega, e se você prega que Deus é amor, e sobre o amor de Deus, você é aplaudido pelo mundo, você é louvado pelo mundo, é louvado pelos irmãos da igreja. Se você prega que Deus é bom, que Deus é misericordioso, todo mundo vai gostar, todo mundo vai te aplaudir. Mas quando se prega a justiça, a ira, a cólera de Deus, que Deus é um Deus terrível, é um Deus que se ira todos os dias, e que se o homem não se converter, ele afiará a sua espada, como está em Salmos, que os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus serão lançados no inferno, está escrito em Salmos. Se você começa a pregar essas verdades, muita gente não aceita, muita gente se revoltará, se levantará contra essas verdades. Mas a Escritura é clara: quem é amigo do mundo é inimigo não do Roberto, não da igreja, não do exército brasileiro, não de Satanás, não do Barack Obama, não da NASA, nem da CIA, nem da Interpol, mas são inimigos nem dos anjos, são inimigos do próprio Deus, o próprio Criador.
Sodoma e Gomorra era amiga ou inimiga de Deus? Nós sabemos o que aconteceu com aquelas cidades. Até hoje os arqueólogos estão andando pelas campinas ali e não conseguem achar a localização exata da onde eram essas cidades. Eles já acharam resquícios de fogo e enxofre ali já, que ficou endurecido, né, pelo tempo, as matérias químicas, pedras, mas a localização exata não consegue achar até hoje. Por quê? Porque Deus varreu do mapa aquela cidade. Deus varreu, extinguiu. O Egito era amigo de Deus ou inimigo? Era inimigo. A maior das nações do mundo antigo, podemos dizer, né? Dos faraós. As pirâmides que eles construíram existem até hoje lá. Se você vai no Egito, você vai ver as pirâmides lá até hoje. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que sobreviveu, a única, que está lá intacta praticamente, né? Até mesmo o Coliseu, que era uma das 7 maravilhas também, que está em Roma. Se você visitar Roma, a turismo, você vai ver que tem um pedaço ali. As muralhas do templo de Israel também existe ali um pedacinho, né? Que é o Muro das Lamentações. Mas as pirâmides estão intactas ali. E até hoje os cientistas, os estudiosos, os arqueólogos, os engenheiros, as pessoas que são especialistas na área da construção, da engenharia, não conseguem entender como que eles conseguiram há mais de 4 a 10 mil anos atrás, não tem a data exata também da construção dessas pirâmides, como que eles conseguiram fazer aquilo? Levantar aquelas pirâmides, todas alinhadas, elas estão alinhadas tanto com o Sol, com a Lua e com 3 estrelas do céu, que eu esqueci o nome agora. Como que eles, naquela cultura antiga, teriam essa ciência, essa sabedoria para conseguir fazer isso? Até hoje os cientistas fazem esses questionamentos, essas perguntas. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria minha também, não somos obrigados a acreditar ou não. Dentro dessa teoria minha tem várias, né? Tem a teoria que foi alienígenas que desceu na Terra e ensinou eles fazer aquelas pirâmides, que não estão só ali no Egito, tem no México, aqui também na América, tem no Japão, embaixo da água ali, do mar do Japão, tem uma pirâmide embaixo da água, tem em todos os lugares do mundo. Então tem várias teorias que foi povos alienígenas que visitaram o planeta no passado. Só que eu tenho uma teoria, Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus desceram até a terra. E a Bíblia diz que eles se comunicaram com o homem. Se comunicaram. Então eu acredito, segundo a minha opinião, porque houve gigantes também, né? Que quem carregou essas pedras de toneladas, quem que ajudou, foram esses anjos caídos, esses demônios que têm muita inteligência e sabedoria, que hoje estão presos lá no abismo, segundo a Bíblia, mas que estão sendo soltos pouco a pouco. Eles vão sendo soltos para que se cumpra a palavra, como nos dias de Noé, né? Então eles vão sendo soltos novamente para se cumprir a palavra de Deus. Mas são esses seres sobrenaturais, junto com esses gigantes que ajudaram os homens lá da antiguidade a construírem esses monumentos que até hoje o homem não consegue replicar, com toda a máquina que tem, tecnologia, com computador, tudo não consegue fazer igual. Então foi a origem desse mal. O Egito foi amigo de Deus com toda essa tecnologia ou foi inimigo? Uma das maiores foi inimigo. Deus falou, usou um profeta dizendo que o Egito nunca mais seria uma grande nação. E não foi. O Egito existe até hoje, cumprindo a palavra, que o Egito vai existir, porque na vinda de Jesus fala que pessoas vão vir do Egito para adorar Deus em Israel. Então está lá até hoje, a nação existe, mas é fraca, fraquíssima. Não tem poder nenhum mais sobre o mundo. A maior potência hoje é os Estados Unidos, depois é a Rússia, países da Europa. Mas a gente está ali como uma criança somente. Nunca mais vai ser forte. O profeta Isaías falou que se cumpriu. Nunca mais, foi só na época ali de Moisés, que foi o auge, né, do Egito, né? Depois veio os babilônicos, veio os medos persas, veio os assírios, veio os gregos, veio os romanos, veio o poder da Igreja Católica na época do ano 300 até quase a nossa geração, o poder ali dos reis da Europa. Depois agora hoje, atualmente, os Estados Unidos, o maior país, a maior potência mundial. Nunca mais se tornará uma potência mundial o Egito. Aleluia. Ele vai existir
ninguém vai conseguir destruir o Egito, assim também como não vai destruir Israel. Vão em Babilônia também não vão conseguir destruir esse sistema babilônico, porque a Bíblia diz que ele vai existir até o Apocalipse também. Então nós vemos que a Escritura se cumpre. Mas o que vai acontecer com aqueles que vivem num sistema que é contrário a Deus, a palavra de Deus? Serão extinguidos, destruídos, deixarão de existir. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Verso 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com ciúme, que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo que habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus vai destruir, aleluia, quem destruir o templo do Espírito Santo. Qual é o templo? Seu corpo, meu corpo. Então quem destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, está escrito em Coríntios, Deus o destruirá no último dia. Então isso é muito forte. Apocalipse diz de uma outra forma, mas no mesmo sentido. Esta é a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é para quem? Para quem destruiu, maculou o templo do Espírito Santo, que é o ser humano. O ser humano, todos os seres humanos, os 7 bilhões que nasceram na Terra, que vivem hoje, mais ou menos de 7 a 8 bilhões, é para ser o templo do Espírito Santo. Se não são, talvez é por culpa nossa, da igreja que ele evangelizou, algum motivo é, mas todo ser que nasce nesse planeta, ele foi criado para ser o templo do Espírito Santo. Ele veio a esse mundo para ser o templo do Espírito Santo, para ser um filho de Deus, para ser um servo de Deus, para ser um amante de Cristo Jesus, guardando a sua palavra, as suas ordenanças e mandamentos. Ele veio a esse mundo para ser um discípulo de Jesus, mesmo não sendo, talvez pela ignorância, ou pela falta de evangelização, ou pela própria rebeldia, né? Conhece, mas não quer praticar, não quer seguir. Então, quem destrói o templo do Espírito Santo está destruindo a sua própria vida, né? Porque Deus o destruirá no último dia. Porque esse é o objetivo do homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E assim sendo, qual é a imagem e semelhança de Deus? As pessoas interpretam de uma maneira superficial a Bíblia. Imagem e semelhança de Deus como somente o corpo, né? O corpo humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas é muito mais que isso. O corpo humano não é somente um corpo bonito, né? Uma imagem bonita de um homem, de uma mulher, né? Saudável, não. A imagem e semelhança de Deus vai muito além disso. Vai do pensamento, do intelecto que eu habitei, da consciência, da vontade. E muito mais ainda da essência. Aleluia, glórias a Deus. Deus fez o homem, fez a mulher para ser o seu templo, seu amigo, a sua morada, né? Para ter comunhão. Tanto que vemos que no Éden era assim. Todos os dias o Senhor vinha ter comunhão com Adão e Eva. Vinha conversar com eles no jardim. Por quê? Porque o homem foi criado para isso. Não somente para ser um corpo bonito. Não somente para ser um ser inteligente que dominasse sobre os outros animais. Mas para ser um adorador. Para ser amigo de Deus. Tanto que Jesus diz no Evangelho, João capítulo 15, vós sereis meus amigos e fazerdes o que eu mandar. Então quando nós lemos no versículo 5, que o Espírito Santo tem ciúme de nós, é exatamente isso. Por que tem ciúme? Eu só tenho ciúme do que eu gosto, não é? O senhor vai ter ciúme, o senhor tem 5 carros lá na garagem. Tem um que o senhor gosta mais, ou eu gosto mais. Você vai até deixar as filhas, a mulher dirigir os outros 4, né? Mas aqui lá você não vai deixar ninguém pôr a mão, ninguém dirigir. Por quê? Porque aquele é o seu xodó, que você gosta mais. Então, você tem ciúme. Então, é exatamente isso. O ciúme do Espírito Santo é muito mais forte, é muito mais puro do que o ciúme de homem, né? De marido e mulher, de casal, de namorado. Que talvez até uma doença, né? Não tem nada a ver com amor, mas sim com doença. Mas esse aqui é um ciúme santo, ou seja, é um zelo, é um cuidado que o Espírito Santo tem por nós. Ou seja, ou supondes que em vão afirma a Escritura. Será que em vão que está escrito na Bíblia, Tiago está dizendo?
que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. É com ciúme que por nós anseia o Espírito. Então isso é muito forte. É muito forte. Por isso temos que bater de frente com essas seitas malignas que ensinam que o Espírito Santo não é uma pessoa, ensinam que ele é um vento, que é uma força somente. Só que pela Bíblia, pela Escritura, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele tem ciúme de nós, ele anseia por nós. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, lá em Romanos, capítulo 8, nós não sabemos orar, mas o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo ele ora por nós. É algo que nós não podemos imaginar. Como será que o Espírito Santo está orando por mim agora? Está orando pelo pastor, por esta igreja, por todas as igrejas do mundo e até por aqueles que são inimigos de Deus. Como que ele está intercedendo e orando? Por isso que a Bíblia faz um alerta gravíssimo, que o único pecado que não tem perdão nem nessa vida nem na outra é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ele é o meio de nós nos chegarmos a Deus. Ele é aquele que habita em nós. Então se eu blasfemei, eu já me destruí completamente. Aquele que me conduz ao arrependimento é o Espírito Santo. Aquele que me dá poder para vencer o pecado é o Espírito Santo. Aquele que habita em mim é o Espírito Santo. Mas se ele não habitar, porque eu blasfemei, então eu não vou nunca mais me arrepender, quem que vai vir habitar no meu corpo? Os demônios, o espírito maligno. Porque se a casa está vazia, alguém vai ter que habitar ela, né? E o nosso corpo é uma casa. É aquela que está cheia aqui agora. Humanamente falando, cientificamente, né? Carnalmente falando, nosso corpo está cheio, né? Dentro está cheio de órgãos, está cheio de ossos, de carne, de músculo, de gordura, de alimentos, de sangue, né? Do coração, de todos os órgãos. Mas espiritualmente falando, o nosso corpo, ele está sendo morada de quem? De Deus, através do Espírito Santo, ou dos espíritos imundos, dos demônios? Essa é também uma grande verdade. Ou é o Espírito que habita em nós, ou é os demônios. Tanto que isso é tão sério que o que os demônios mais anseiam nesse mundo é ter um corpo para habitar. Jesus expulsou eles do Gadareno. O que eles queriam? Um corpo, nem se fosse de um animal, né? Deixa eu entrar naqueles porcos lá então. Eles entraram, os porcos se mataram. Então, esses espíritos imundos, eles desejam um corpo para habitar. E quem não tem a proteção do Espírito Santo, quem não é morada de Deus, se torna um alvo fácil para ser influenciados, possessos de templos do Espírito imundo. O Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme de nós. Quando o Espírito Santo tem ciúme de nós? Quando será, né? Será que nós já fizemos essa pergunta? Quando que o Espírito Santo tem ciúme de mim, tem ciúme do pastor, tem ciúme de nós? Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa, o Espírito Santo tem ciúmes. Quando nós usamos o nosso corpo, que é para a glória dele, que é para a honra dele, usar o nosso corpo para a nossa carne, estamos gerando o ciúme no Espírito Santo. Então ele tem ciúme de nós, ele tem cuidado de nós. Verso 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá graça aos humildes. Então, o maior privilégio do homem é ser humilde, é ser manso, puro de coração. Porque Deus abate, né, os soberbos. Na outra tradução está escrito: Deus abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, humildade, mansidão, domínio próprio, temperança, amor, Deus dá graça. Mas orgulho, vaidade, soberba, né, prostituição, Deus abate, Deus resiste, Deus destruirá. Por que Deus destruirá? Porque essas atitudes é uma destruição
do corpo. E sendo uma destruição do corpo, é uma destruição do templo do Espírito Santo. E sendo uma destruição do templo do Espírito Santo, Deus o destruirá no último dia. Então é a consequência do orgulho. Deus resiste aos soberbos, né? Deus resiste aos orgulhosos. Então os orgulhosos são teimosos com o homem e até conseguem vencer pela teimosia, né? Mas com Deus não é dessa forma. Deus ele resiste aos soberbos, ele quebra o joelho, as pernas do soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitem-se a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Se eu não o vejo, se eu não estou vendo Ele aqui agora, qual é a forma de eu me sujeitar a Deus? Visivelmente falando, eu me sujeitar à Bíblia. Porque na Bíblia, na palavra de Deus, está a vontade de Deus. Então, quando eu me sujeito às Escrituras, em obediência, em reverência, o que Deus falou para mim fazer, eu obedecer, eu cumprir, eu estou me sujeitando a Deus. O Senhor falou, ame seus inimigos, você está amando, mesmo que você não está vendo Deus com os olhos físicos, você está se sujeitando à palavra dele. Então, quem se sujeita à palavra de Deus, esse é vitorioso. Não aquele que se rebela, que se quer colocar mais inteligente, mais sábio do que Deus e do que as Escrituras, né? Se Jesus disse, não faça isso, a pessoa vai dizer, vou fazer sim. É a mesma coisa que ela estivesse dizendo, olha, Jesus não tem sabedoria, não sabe o que fala. Ele falou para fazer isso, eu vou fazer do meu jeito que é melhor. Então uma pessoa orgulhosa será abatida, mas o humilde vai dizer, não, olha, mesmo que eu, na minha carne, ache que esse caminho é melhor, se o Senhor está falando que este caminho é o que eu tenho que seguir, é este que eu vou seguir, eu vou me sujeitar a isso, por quê? Porque isso é a vontade de Deus, mesmo que seja contra todo mundo, contra todos estão indo para o caminho esquerdo, eu vou pelo caminho direito, porque o Senhor está falando para mim pelo caminho direito, eu vou pelo caminho estreito, é melhor ir contra a multidão do que ir a favor da multidão, né? Lembrando que a multidão gritou naquele dia, né? Soltem Barrabás e crucifiquem a Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistência, né? Recebendo ataque do diabo, perseguições, resistir na oração, no jejum, sujeitando-se a Deus, a palavra de Deus, e resistir, não desanimar, mas resistir com perseverança, com obediência e revestido da armadura de Deus, vigiando e orando, Ele vai fugir de nós. Ele vai. Ele não veio até Jesus no deserto. Jesus resistiu. Ele fugiu. Jesus se sujeitou a Deus. Jesus se sujeitou à Escritura. Se sujeitou à palavra de Deus. O diabo veio lhe atacar. Ele resistiu com a palavra de Deus. Na fé, na oração e no jejum. O diabo fugiu. Depois que acabou a tentação, teve que ir embora. Aí veio os anjos e lhe serviram, diz a Bíblia. Então, temporariamente, ele teve que fugir. Então, assim é conosco também. Se nós resistirmos, ele terá que fugir e virão os anjos de Deus nos servir, nos dar as bênçãos e as proteções. Aleluia. Verso 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Não o contrário, né? Vou esperar Deus se chegar a mim, para mim depois se chegar a Ele. Não. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, nós temos que nos chegar a Deus. Nós que temos que buscar a Deus. Eu uso de exemplo a parábola do filho pródigo. O filho pródigo ficou bravo. Pai, eu quero minha herança, quero ir embora. Quero ir embora, me dá minha herança, minha parte, que eu vou embora. Eu vou curtir, estou cansado de ficar aqui nessa fazenda, com a mesma vida monótona, né? Quero curtir minha vida. Ele pegou, o pai deu. Pega, meu filho, pode pegar. Pegou e foi embora para uma terra longe. Aí ele torrou todo o dinheiro dele com festas, com prostitutas, fez tudo que tinha de errado a fazer.
O pai foi atrás dele? Não foi. Se ler na Bíblia lá, o pai não foi. Aí, depois que ele perdeu tudo, ficou pobre, estava trabalhando numa fazenda, a fome era tão grande que ele desejava comer as frutas que os porcos comiam ali. Aí ele se lembrou, nossa, lá na casa do meu pai, por mais ali que era chato, né? Mas eu tinha comida, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Aqui eu não tenho nada. Mas eu vou voltar lá. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, olha pai, peguei contra o céu, peguei contra a terra, peguei contra ti. Nem me trata mais como filho, pai. Me trata como um dos teus empregados, já está bom. E ele foi. E chegando perto da fazenda do seu pai, embora não foi atrás dele, mas todos os dias pensava nele, orava por ele. Então o pai estava sentado. E mesmo passando-se muitos anos, o pai reconheceu o filho de longe. O filho estava vindo lá de longe, ele viu que o filho dele estava vindo, estava voltando. Ele já chamou o seu servo, já mandou dar uma roupa nova para ele, dar um anel, mandou matar um bezerro para fazer uma festa. Fez uma festa, recebeu ele de braços abertos e retornou novamente à casa do pai. Então o que eu acho interessante é isso, representa Deus, né? Deus sempre está esperando, Deus sempre está esperando o retorno dos seus filhos. Mesmo que eles não queiram, você quer pecar? Vai! Foi isso que o pai fez, quer fazer as coisas erradas? Vai! Você tem o livre-arbítrio, tem as suas escolhas, as suas decisões. Mas quando a pessoa caiu em si e voltou, o pai estava esperando. Então é isso que o Tiago está dizendo. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Né? Quanta gente já veio me dizer, com certeza já veio dizer para você, Deus se afastou de mim, Deus não gosta de mim, Deus me abandonou. Só que não é Deus que abandona a gente. Não é Deus que nos abandona. Não é Deus que não gosta da gente, ou que esqueceu da gente. É nós que abandonamos a Deus, é nós que nos afastamos de Deus, nos esquecemos de Deus, para fazer a nossa vontade, para fazer do nosso jeito, do jeitinho brasileiro, é nós que nos afastamos. Então, quem tem que se achegar a Deus é nós. Ele está esperando, de braços abertos. Ele conhece os seus filhos de longe. Pode estar a 5 km de lá, está vindo, ele conhece de longe já. Só pelo andar, pelo cheiro, ele conhece os seus filhos. Assim como o pai conhecia o filho pródigo. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Isaías disse quase a mesma coisa, né? Isaías disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, busque ao Senhor. Chegue-se a Deus enquanto você pode achá-lo. Por quê que Isaías disse isso? Por que que Tiago está dizendo isso? Por que que Jesus ensinou a parábola do filho pródigo? Porque pode chegar um dia que nós não vamos ter chance mais. Nós vamos estar lá dirigindo o carro, acabou, um acidente, morremos. Vamos estar andando em casa ou no trabalho, o coração para de bater, morreu, deu infarto. Vamos estar dormindo em casa, de repente morremos. Vamos estar andando na rua, de repente, somos atropelados, alguém nos dá um tiro, ou vê uma bala perdida. Nossa, uma coisa nós sabemos, de algum jeito a gente vai morrer, né? Não sabe se vai ser dormindo, acordado, queira que seja dormindo, né? Mas se vai ser dormindo, acordado, andando de carro, andando a pé, se vai ser em casa, se não vai ser, se vai ser numa catástrofe, numa morte natural. Uma coisa é fato, nós vamos morrer. E por isso que temos que buscar Deus enquanto podemos achá-lo. Por quê? Porque a morte não avisa quando ela vem. Nós não sabemos quando vamos morrer. Então, se nós não sabemos quando vamos morrer, o tempo de buscar Deus é agora, não é amanhã. Não é daqui 1 ano, não é daqui 2 anos. Porque será que daqui 2 anos eu vou estar vivo? Será que daqui 5 anos? Será que amanhã, ou hoje à noite mesmo eu vou estar vivo? Então, busquem ao Senhor enquanto vocês possam achá-lo. Invoquem enquanto vocês têm oportunidade. Enquanto Ele está perto. Cheguem-se a Deus e Ele se achegará a vós outros. Eu tenho certeza, se a gente soubesse o dia da nossa morte, se por exemplo, todo ser humano agora, vamos pensar aqui filosoficamente, todo ser humano hoje que está no planeta Terra soubesse que era sua última hora de vida, você acha que existiria alguma igreja vazia hoje na Terra? É sua última hora de vida, de todo mundo, da humanidade inteira, é a última hora de vida. Você acha que haveria igreja vazia na Terra hoje?
Você acha que haveria pessoas bebendo, traindo a mulher? Posso falar? Só um minuto. Traindo o esposo? Você acha que haveria pessoas se matando por causa de droga? Com mágoa, né? Com ira uma das outras? Com raiva? Buscando dinheiro, trabalhando pelo dinheiro, né? Pelo pão que perece? Ou estariam todas na igreja, ou nas igrejas, ou até mesmo dobrando seus joelhos aonde tiver, na última hora de vida, eu estou longe da igreja, estou numa fazenda, não vai dar tempo de eu chegar na igreja. Então elas já cairiam de joelho ali mesmo no meio do mato e começariam a orar, ou a rezar, ou a chorar. Se tivesse com briga com irmãos que não se viam há anos, ligando, dizendo: irmão, me perdoa, eu te amo, vamos nos reconciliar, porque eles saberiam que depois de uma hora todos estariam mortos e estariam de pé diante do Eterno, para ser julgados diante de suas obras. Então isso é muito forte. Chegai-vos a Deus enquanto vocês têm a oportunidade. Cheguem-se a Deus. O homem é assim, o homem sempre vai deixar para a última hora, né? O homem vai deixar para a última hora, mas não vai existir esse aviso, né? Bom se fosse, não é verdade, o que eu estou dizendo, né? Se todo mundo soubesse uma hora antes que seria a sua morte, muita gente seria salva, né? Nesse último momento, porque Deus é misericordioso. Mas Deus não quer isso. Deus não quer que a pessoa vá até Ele somente com medo do inferno. Mas Deus quer que a pessoa vá até Ele por amor a Ele e para querer estar no céu junto com Ele. Porque eu quero ser livre do inferno, mas eu também não quero ir para o céu. Porque se eu for no céu, lá não vai ter prostituição, que eu gosto aqui na terra, lá não vai ter bebedice, lá não vai ter prazeres desse mundo que eu gosto. Então, eu não quero ir para o inferno porque lá é sofrimento, mas eu também não quero ir para o céu porque lá é santificação. Assim é o homem moderno hoje. Ele fica no meio do caminho. Então, chegai-vos a Deus enquanto vocês têm a oportunidade. Chegai-vos ao Senhor, humilhai-vos diante da mão dele, busquem a Ele enquanto vocês podem achar. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificai vossas mãos, purificai as vossas mãos, pecadores. Vós que sois de ânimo dobre, vós que tendes opiniões dobres, não é isso? O que é um ânimo dobre? É uma pessoa que ora que é Deus, ora que é o mundo, ora que é o pecado, ora que é a santidade, ora que é a graça, ora que é o amor. Então, essas pessoas precisam purificar suas mãos, purificar suas vidas, se humilharem, limpar seu coração da mágoa, da ira, do rancor. É isso que o Tiago está dizendo. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, que ora querem Deus, ora querem o mundo, né? Querem ser livres do inferno para não sofrer, mas também não querem o céu, porque lá Deus vai estar. Lá não vai ser do seu jeito, lá vai ser do jeito de Deus. Então quem não se acostumar a andar nesse mundo do jeito e da vontade de Deus, tão pouco vai se acostumar no céu. É por isso que vai para o inferno, porque no céu não vão se acostumar também. Então por isso que ninguém vai saber na última hora da sua vida, porque se soubesse, as pessoas iriam para Deus não por amor, mas por medo do inferno. E Deus não quer dessa forma. Deus quer o amor. O amor é o principal, né? É o principal sentimento. Profecia vai acabar, línguas cessarão, mas disse o apóstolo Paulo, o amor vai durar para sempre no céu. Verso 9: afligi-vos e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, né? Afligi-vos e lamentai. Jesus disse lá em Lucas, né, bem-aventurados vós os que choram, porque serão consolados. Então chorar, se arrepender, né? Salomão diz que o coração do sábio não está numa festa de aniversário. Já leu essa passagem do Eclesiastes? Não está numa festa de casamento, não está numa festa ali de comemoração. Acabei a faculdade, vou fazer uma festa para comemorar, ou meu filho nasceu, vou fazer uma festa para comemorar. Isso aí não é errado, festa de casamento não é errado. Jesus esteve em festa de casamento, mas olha o que Salomão disse:
O coração do sábio não atenta para a festa, pois ali a alegria é passageira. Mas o coração do sábio atenta a estar onde há luto, porque ali ele pondera, ele medita no caminho de todo homem, que é a morte, o velório, o fúnebre, o caixão. Ali está o ser que morreu, que partiu desse mundo, né? Que não está vivo mais. Então é lá no velório que a gente vê a viúva chorando, ou o marido que perdeu a mulher, ou os filhos que perderam os pais, os avós ou amigos, o luto, né? O choro. Salomão está dizendo, é ali que vocês devem olhar, porque ali está a sabedoria, ali está o caminho de todo homem, ali está o que vai acontecer com todos nós. Por que Salomão disse isso? Para nós nos prepararmos, para nós pensarmos mais em Deus, não no mundo. Porque vai chegar um dia que tudo isso vai passar, vai acabar. Mas aquele que faz a vontade do Eterno, esse durará para sempre. Então aquele que chora pelos seus pecados, aquele que se arrepende, aquele que se converte, o seu riso em pranto, se arrepende para Deus, que converte sua alegria em tristeza, se humilhando para Deus. É desses que Deus procura, né? Aqueles que choram, né? Pelos pecados. Chorar porque alguém te ofendeu, isso todo mundo faz, né? Quase todo mundo faz. Eu não faço. Eu não esquento muita cabeça para a ofensa dos outros. A gente faz porque somos pais. Chorar porque está com uma dor é humano, né? Uma dor no coração, uma dor de cabeça, uma dor terrível, né? Ou cortou o dedo. Isso é humano, chorar por causa de dor. Chorar por causa de que perdeu algum familiar. Mas chorar pelos próprios pecados, isso só faz quem está sendo conduzido pelo Espírito Santo. É chorar pelos pecados, porque geralmente o homem não chora pelos seus pecados. Pelo contrário, muitos têm orgulho, né? Muitos, é um troféu o seu pecado. Muitos, quando cai a mulher, ou a mulher cai o marido, ou quando bebe todas, né, as palavras, para eles é uma honra isso. Eles contam uns para os outros como algo maravilhoso, né? Olha, eu bebi não sei quantos copos. Ah, eu bebi mais que você. Ah, eu peguei 5 ontem mulher na balada. Ah, eu fiquei com 4. Então, é orgulho para o homem moderno essas práticas. Esse tipo de conduta e de vida. Mas para aquele que serve a Deus, que ama a Deus, que quer o céu, que quer sujeitar a Deus ao que a palavra de Deus ensina, isso é uma vergonha. É motivo de choro, não de alegria, de pranto, de tristeza. Verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus pega o homem orgulhoso, que somos nós, todos nós que vivemos na terra, e diz: humilhai-vos na presença do Senhor, humilhai-vos diante dele, e Ele vos exaltará. A cidade de Nínive, grande cidade em pecado, Jonas disse: vocês vão morrer, Deus vai destruir vocês. Só que eles se arrependeram. O rei que era acostumado, né, a cortar a cabeça de profeta, naquele momento o Espírito Santo deu uma luz na mente daquele rei, e ele deu ordem para todos se vestirem de saco e de cinza e ficarem 3 dias sem comer e sem beber. E se arrependerem, se jogarem terra na cabeça, cinza na cara, e entrarem de luto, de tristeza, né? Acabar a festa. Esses dias vão acabar todas as festas em Nínive, não quero mais festa. Agora vai ser funeral na cidade inteira. Todos vão se humilhar, vão implorar para Deus ter misericórdia, ter pena, ter piedade de nós. E até os animais eles fizeram jejuar, né? Não precisavam, o animal não tinha nada a ver com a história, mas até os animais eles fizeram jejuar também. Então, eles jejuaram. Jonas ficou lá fora da cidade, da muralha, né? Debaixo da árvore, desejoso no seu coração de ver aquilo pegar fogo, porque eles eram inimigos, né? O povo de Nínive constantemente massacrava o povo de Israel em guerras, via guerras ali, eles brigavam. Então Jonas ali, orando: Senhor, manda fogo logo, destrói aquela cidade. Então, quantos crentes estão igual Jonas, né? Estão pedindo para Deus destruir a Globo,
destruir o bar, destruir o baile funk, destruir quem falou mal deles, pesar a mão em quem falou que eles não são homens de Deus. E duro que até pastor, né? A gente conhece um monte que tem essa conduta de Jonas, né? Mas graças a Deus que Deus é misericordioso, né? Deus resolveu fulminar todos os que têm as atitudes de Jonas, e um monte ia morrer, né? Um monte ia morrer. E Jonas ali esperando a morte, e ele se arrepende. E aquela árvore que fazia sombra para Jonas, que tinha crescido ali, porque Jonas estava debaixo do sol, o deserto é terrível, né? Deus faz aquela árvore morrer. Aí Jonas fica bravo, diz assim: Senhor, me mata, vai. Pediu a morte para Deus, por causa de uma árvore. Pediu a morte, me mata. Mas por que você está bravo, Jonas? Deus falou para ele: porque olha, você me trouxe aqui para pregar para esse povo rebelde, e eles se arrependeram. E eu não queria que eles se arrependessem, queria que eles fossem destruídos, né? Aí Deus falou assim: Jonas, você tem compaixão de uma árvore, e eu não vou ter compaixão de uma cidade que existem milhares de homens e mulheres e crianças e animais que não sabem distinguir entre o certo e o errado? Aí Jonas ficou quieto, né? Depois dessa resposta que Deus deu para ele, né? Porque aquele povo se humilhou diante de Deus, e Deus teve piedade, teve misericórdia deles. A Bíblia diz lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Jesus disse: aqueles que a si mesmos se humilharem serão exaltados, e aqueles que a si mesmos se exaltarem serão humilhados. Então devemos nos humilhar diante de Deus, como aquele publicano que entrou no templo e batia no peito, nem olhava para o céu e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, porque eu sou um homem pecador. Ele se humilhou. Isaías, no capítulo 6, quando ele contempla a majestade de Deus, ele se humilha: ai de mim, Senhor, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele se humilhou. O povo de Nínive se humilhou, né? Jonas ficou bravo, mas não adiantou. Deus é misericordioso. Deus perdoou aquele povo. É o primeiro pregador que ganha uma cidade inteira. E fica triste, né? Eu acho que para Paulo seria uma alegria, né? Ganhar uma cidade inteira para Jesus. Para mim, então, o pastor nem se fala, porque se uma alma vale mais que o mundo inteiro, imagina uma cidade inteira, né? E não era uma cidade pequena ainda, né? Na época era uma das maiores que existiam. Agora o pregador ficou bravo, né? Vai entender a mente de Jonas, né? Vai entender. É um fato até curioso, né? Porque geralmente a gente prega com a motivação, primeiramente para a glória de Deus, para que as pessoas se arrependam, né? Agora ele vai lá, mas o desejo realmente do coração dele era que o povo não ouvisse a mensagem. Era que não ouvisse que realmente, em vez de eles ouvirem, eles pecarem ainda mais para serem destruídos, né? Eu acho que é o primeiro pregador na história de toda a Bíblia, acho que até hoje, né, que teve essa atitude, né, de pregar já com a intenção do povo não se converter. E quando se converteu, a cidade inteira, ele ficou bravo, ele não aceitou, né? Então, a história de Jonas chega a ser até curiosa, interessante, né? Como que Deus tratou aquele profeta. Então, eu vejo também a paciência, o amor que Deus teve com o Jonas, e tratar com ele, né? Primeiramente ele já não queria ir, né? Era para ele ter morrido na tempestade, mas Deus teve misericórdia e mandou o peixe engolir ele. Então Deus tratou ali com o Jonas. A maledicência é condenada, verso 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar ou fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então a maledicência é condenada. Irmãos, não faleis mal uns dos outros, não difameis uns aos outros, né? Volta ao assunto que nós falamos sábado passado da língua, né? Usar a língua para amaldiçoar, para falar mal. Não falei mal uns dos outros, não difamei o seu próximo, né? Não pronunciei isso, porque
Se você falar mal do seu irmão, se você julgá-lo, você vai estar sendo um legislador, você vai estar sendo um juiz e não um observador que deve obedecer a palavra de Deus. E Tiago vai dizer, só existe um juiz, só existe um legislador. Quem é este? É aquele que pode fazer salvar e fazer perecer a alma. Verso 13 agora. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, agora. Entretanto, vos orgulhais, vos jactais das vossas arrogâncias e pretensões, desejos. Todo orgulho semelhante a este é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então aqui nós observamos no final deste capítulo, desta mensagem, já que o homem pode fazer projetos, mas se Deus não aprovar, se Deus não ajudá-lo, vai ser em vão. Então o diabo está dizendo, olha, vocês dizem que amanhã vocês vão para Bauru, ou vão para Botucatu, lá vocês vão montar uma loja, vão ganhar muito dinheiro, mas vocês não sabem se amanhã vocês vão estar vivos, né? Pelo contrário, vocês deveriam dizer assim, olha, se Deus quiser amanhã eu vou para Bauru, vou para Botucatu, lá eu vou montar uma loja, lá eu vou ser abençoado. Assim que vocês têm que dizer, né? Se Deus quiser, se Deus me ajudasse, porque se não for assim, não faremos absolutamente nada. Então isso mostra aqui duas atitudes. A primeira de arrogância, eu vou, eu faço, eu posso. A segunda de humildade, se Deus quiser, se Deus me ajudar, se Deus me proteger, então eu farei isso ou farei aquilo. E para terminar o verso 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Se você sabe que tem que fazer o bem, que tem que ajudar aquela pessoa está passando fome, aquela pessoa está passando dificuldade, você não faz, você está pecando. Se você sabe que você tem que ajudar aquela pessoa e não derrubar, e não faz, você está pecando. Qual é esse pecado? Pecado de omissão. E até na lei do homem tem isso, né? Se acontecer um acidente de carro, de moto, e o carro passar não prestar o socorro, ele pode ser indiciado por crime de omissão, né? Deixou de ajudar aquela pessoa. Se você vê alguém dizendo que vai se matar, e você não ajudar aquela pessoa, não ligar para a polícia, para que ela tente inibir aquela pessoa, coibir aquela pessoa de não tirar sua própria vida, você não alertar, você está cometendo um crime de omissão também. Por quê? Porque você está se omitindo. Então nós, como servos de Deus, devemos fazer o bem, não omitir a verdade, porque é a verdade que liberta. Amém?